E aí, beleza? Eu já falei em alguns vídeos que os meus jogadores eles têm os seguidores deles. Como eu expliquei num vídeo sobre as regras da casa, esses seguidores são justamente para caso um dos jogadores perca sua personagem, o seguidor entra no lugar da personagem sem que eles precisem colocar uma pessoa completamente estranha ao grupo que ninguém conhece, ninguém sabe nada da vida dela. Com os eventos que estão para acontecer na campanha, quem está acompanhando o diário de campanha, a gente está indo para a 43ª sessão, tudo indica que nas próximas sessões os jogadores vão precisar jogar tanto com as personagens principais quanto com os seguidores. Isso já aconteceu no segundo arco da campanha. No final do segundo arco, as personagens principais e os seus seguidores tiveram que ir para o continente vizinho e lutar contra o exército inimigo, liderando o seu exército. Para isso, os jogadores precisaram levar os principais e os seguidores justamente para um efeito meio de boss e os minions. Porque daí, quando os principais estariam enfrentando o boss, os seguidores iam ficar segurando os minions para evitar que a luta ficasse muito desigual. Para evitar que tenha um boss lutando contra os 4 principais, aí começa a chegar minion atrás de minion, atrás de minion, atrás de minion, e eles não têm essa guarda, né, que seriam justamente os seguidores que estavam ali justamente para impedir que o boss inimigo recebesse o reforço. Mas ao que tudo indica, agora no terceiro arco, a gente deve estar chegando na metade do terceiro arco, os seguidores vão ter um papel muito mais ativo nas lutas do que eles tiveram no final do segundo arco. Justamente porque o terceiro arco é o arco dos dragões, os jogadores já demonstraram o pensamento de que as personagens principais não são párias para os dragões sozinhos, né, que elas vão precisar dos seguidores juntos para conseguir derrotar essas ameaças. No total são 12 dragões, tem o mapa aqui do lado, vai ser um dragão para cada capital. 2 dos dragões já foram derrotados, então ainda sobram 10 dragões. Eu não sei se vai dar para ver aqui pela imagem, mas as capitais são uma bolinha preta maior, com um círculo vermelho nelas, que é justamente esse círculo vermelho por causa que os dragões estão ocupando a cidade no momento. E com a chegada desses possíveis combates mais perigosos, aonde vai ser preciso a ajuda dos seguidores, eu resolvi trazer quais são os seguidores de cada um. Eu vou tirar minha cara feia da tela agora, vou fazer um gráfico aqui. Oh, desgraça. Vamos lá. Quarta-feira é o charme. Então a gente começa com Uriel, que é o líder das personagens principais, que é o líder do esquadrão. Como na época do level 5, que foi quando eles ganharam seguidores, ele tinha mais 2 de modificador, de carisma, então ele ganhou 2 seguidores. Sendo assim, os seguidores dele são o Vor e o Barbarius. O Vor é o principal seguidor, ele na verdade era o único healer que tinha entre os 8 primeiros personagens feitos, né, entre os 4 primeiros principais e os 4 primeiros seguidores. Quando eu digo healer, eu quero dizer full healer, porque a gente também tinha o Phil, que ele é um suporte, mas ele não é full healer. E pelo que o jogador explicou quando ele criou o personagem, o objetivo do Vor era justamente suprir essa falta de cura que a party principal tinha. Justamente para, se eles precisarem de cura, o Vor estava ali para curar eles sempre que precisasse. O Vor é um anão das colinas, ele é clérigo de Torm, igual o Uriel. Uriel é paladino de Torm. E o Vor ele tem uma atitude mais arrogante comparada ao Uriel. Não sei se arrogante é a palavra certa, talvez grosseiro seja mais correto. Você pergunta alguma coisa pra ele, ele vai te dar a resposta na lata, ele não mede palavras, o que na minha opinião é bom. Eu prefiro pessoas assim, que sejam o mais sincero possível, que não se importem em me machucar, se for pra falar a verdade. E o Vor foi praticamente o motivo deles terem conseguido ficar vivo por tanto tempo no continente gelado. Nesse continente gelado eles tiveram que enfrentar um exército de mortos-vivos, e teve alguns momentos que o único motivo, e o Vor sendo um clérigo da vida, que é especializado em cura, ele conseguiu, junto com o Phil principalmente, né, os dois mantiveram não só os principais como os seguidores também vivos
por toda a Espiral dos Mortos, que era a torre final onde eles enfrentaram todos os generais do exército inimigo. O outro seguidor do Uriel é o Barbarius. Ele só foi usado em uma sessão até agora, usado de verdade, que foi numa sessão que só 2 jogadores puderam participar, o Uriel e o Osman. Na época a gente estava com o Cassius, só que o Cassius não pôde participar por motivos familiares, e também o Elmin, que não pôde participar por motivos de trabalho. Então, para não interromper a história que estava já com os principais, a gente resolveu jogar para os últimos seguidores, para que os jogadores também pudessem sentir um pouco como que era jogar com eles, para caso precisasse fazer alguma mudança. Assim como os principais podem mudar nos levels múltiplos de 5, os seguidores também podem. Justamente para também poder adaptar o seguidor ao personagem principal, ou para poder ajustar o seguidor ao resto do grupo principal, caso a personagem principal daquele jogador venha a morrer. Então Barbarius, ele é um meio orc, bárbaro. Ele estava no 3º esquadrão, junto com a Burashi e a Lyra. Também tinha um seguidor do Cassius. O Cassius era o único que tinha 3 seguidores ao invés de 2. Mas como ele não pôde participar da sessão, nenhum seguidor dele foi. Eles estavam numa missão justamente para encontrar um forte escondido no deserto. Dentro desse forte eles tinham que encontrar um poço específico que era capaz de trazer as pessoas à vida. O Barbarius é alguém de poucas palavras, até porque, como o próprio jogador diz, ele não entende muitas palavras, ele é mais burro que uma porta. Mas ele criou um laço muito forte com a Burashi, a segunda seguidora do Osman, justamente porque nesse forte que eles encontraram no meio do deserto, a Burashi veio a morrer, e o Barbarius teve que usar esse poço para trazer ela de volta. Quando alguém é trazido de volta por esse poço, ele perde alguns status mentais e ganha um status de loucura. E a segunda vez em que eles apareceram foi quando a Burashi foi sequestrada, logo no início do 3º arco com os dragões, e ela foi mantida numa cela escura, sozinha, sendo abusada e com outras coisas bem pesadas acontecendo com ela. Então o Barbarius tentou ser esse ponto de apoio para ela, já que por mais que o Osman seja o líder dela, digamos assim, o Osman a maior parte do tempo está longe, já que ele está junto com a equipe principal fazendo missões em outros lugares, enquanto o Barbarius está sempre com ela. Então ele acabou criando esse laço de tentar proteger ela a todo custo. Ele é um bárbaro totêmico, que é o 2º melhor tanque que tem na 5ª edição, na minha opinião, só ficando atrás do guerreiro cavaleiro, só porque esse guerreiro consegue ter mais de uma reação. Então você coloca esse fato dele ter mais de uma reação com a outra habilidade que trava os inimigos que tentem sair da área de ameaça dele no lugar. Você tem um tanque que prende todo mundo ao redor dele e não deixa esses alvos ficarem perseguindo seus aliados. Mas o bárbaro totêmico é, como eu disse, o 2º tanque mais forte, justamente porque ele toma metade do dano de tudo, menos psíquico, se eu não me engano. E o jeito que ele foi montado ficou muito bom, porque ele ficou com muita vida, uma defesa alta e um ataque também que, apesar do jogador ser muito ruim com os dados, acaba acertando mais do que a média do jogador. O que é normal, o ataque à vida de um bárbaro ser alto, mas a defesa é uma coisa que saiu um pouco do normal de um bárbaro, que normalmente não tem uma defesa tão alta, mas encaixou bem com a personagem. Depois a gente tem o 2º em comando da equipe principal, o Elmin. Eu já falei dos principais em outro vídeo. O Elmin no level 5 tinha carisma negativo, se eu não me engano ele ainda tem carisma negativo. Então o mínimo de seguidores que alguém pode ter é 1. Sendo assim, o seguidor do Elmin é um humano, com 2 levels de paladino e o resto dos levels de bárbaro. A ideia dele, pelo que o jogador me falou, é justamente ser aquele cara que fica na linha de trás, dando ordens, falando pros outros o que ele tem que fazer. Apesar dele ter começado com 2 levels de paladino, no momento ele já tem 10 levels de bardo, já que no momento eles estão no level 12. E por ele ser esse cara de suporte, que precisa ter uma visão mais estratégica, ele tá no esquadrão estratégico também, ele foi escolhido como o líder do 2º esquadrão. Então no 1º esquadrão ficou o Uriel como líder, no 2º ficou o Phil.
Eu só acho que conforme eles vão ficando mais fortes, vão ganhando mais levels, vai ficando mais difícil para ele ficar mantendo nesse foco de suporte apenas, porque nos levels mais altos acabam não tendo tantas magias de suporte como nos levels mais baixos. Ele pode ainda assim usar as magias de level baixo com um círculo maior, mas o leque de magia de suporte que ele vai ter conforme os levels sobem vai diminuindo. Como eu falei no último vídeo da sessão 42, a gente tinha um personagem com mais 13 de persuasão, é justamente o Phil. Então isso me pegou um pouco de surpresa. Eu não sabia que alguém tinha mais persuasão que o Osman, mas a gente descobriu que tanto o Uriel quanto o Phil tem mais persuasão que ele. A diferença é que o Osman, por ser ladino, a persuasão dele é no mínimo 10 mais o modificador. Então se ele tirar no dado 2, é automaticamente um 10 mais o modificador, é automaticamente 19 ou 20, automaticamente um 20. Continuando a lista, a gente tem os seguidores do Osman, que é o Dru e a Burashi. O Dru faz parte do segundo esquadrão, mas por um tempo, quando o Osman estava morto, ele fez parte do primeiro esquadrão. Isso foi ali umas 4 ou 5 sessões que o Osman estava efetivamente morto, eles tiveram que usar o poço para ressuscitar o Osman. Na verdade, eles ficaram a maior parte dessas sessões procurando o corpo do Osman, porque eles não sabiam onde estava. E o Dru, assim como o Barbários, é mais burro que uma porta, né? Então, tudo que o Dru foca é no combate, na peleja, né? Como ele fala o tempo inteiro. Mas tirando isso, tirando o combate, o Dru realmente não tem muito o que fazer, né? Ele não tem muitas habilidades sociais, ele não tem muitas habilidades em perícias. Ele é um anão da montanha, então ele e o Vor compartilham um pouco daquele sentimento de anão. Mas é praticamente isso, ele não tem muita coisa que o ligue ao grupo. Na verdade, o Osman e a Burashi são os mais próximos a ele, são praticamente as únicas coisas que o ligam diretamente ao grupo. O fato dele ter passado algumas sessões com o grupo principal também já dá essa liga que ele precisa pra estar junto. Assim como o Barbários, ele é um bárbaro, só que ele é um bárbaro focado no dano, ao invés de ser um bárbaro focado na defesa. Em algumas sessões ele chegou a dar mais dano que o Elmin, que é o cara que dá dano, mas isso já faz alguns levels, se eu não me engano isso já faz uns 4, 5 levels, eles deviam estar no level 8, a última vez que o Dru estava efetivamente em combate. Então naquela época, tanto o Dru quanto o Elmin davam o mesmo dano. Hoje em dia eu acho que o Elmin dá mais dano que o Dru, até porque o Elmin ganhou mais um ataque, coisa que o Dru não ganhou. Mas a gente deixa pra ver isso nas próximas sessões. O segundo seguidor do Osman é a Burashi. A Burashi é uma monge, elfa da floresta. Quando ela tava com barbários naquele forte no meio do deserto e ela acabou morrendo, ela foi ressuscitada pelo poço e voltou com status de loucura. Esse status significa que quando ela alcança metade da vida, ela não consegue diferenciar amigos de inimigos. Então o jogador tem que rolar um dado para ver quem ele vai atacar dentro da área de alcance da personagem. Isso aconteceu com o Osman também, né? O Osman morreu e foi ressuscitado pelo poço. E a única forma de você conseguir tirar esse status da personagem é matando a pessoa que matou a personagem. Então, no caso, o Osman morreu para um Halfling que estava dentro de uma armadura que deixava ele invisível. Os jogadores tiraram uma sessão, quando eu dei 6 meses de descanso para os personagens, e foram atrás desse Halfling. Quando eles mataram o Halfling, o Osman tirou esse status dele. O problema é que a Burashi não tem como fazer isso. Justamente porque a pessoa que matou a Burashi foi a Lyra. A Lyra é o segundo seguidor do Caleb, que é o meu mago. O Osman ele chegou a sugerir já a Burashi matar a Lyra e eles usarem 300 diamantes para trazer a Lyra de volta, mas, obviamente, o Caleb deu uma de idiota e falou que não estava entendendo o que ele estava falando, até porque o Osman não foi tão direto assim como eu estou sendo com vocês, ele tentou ir pelos lados, né? E quando o Caleb teve um momento a sós com o Uriel, ele falou que se o Osman sugerisse aquilo de novo, o Caleb ia matar o Osman. Então ali entre o level 5 e 10, a Burashi pegou alguns levels de bárbaro. Foi um jeito que o jogador tentou fazer de colocar esse efeito na personagem,
Agora na Ilha dos Pandaren eles descobriram uma cerveja que supostamente ajuda a diminuir os efeitos. Só que eu acho que o jogador ele confundiu a parte de ajuda a reduzir com reduz completamente, anula, acaba, não tem jeito, nunca mais vai voltar. Então eu vou explicar aqui no vídeo, eu sei que esse jogador vê os vídeos. O que a cerveja faz é dar um teste de sabedoria para a pessoa conseguir controlar a mente dela. Então ela vai entrar em combate, vai pegar 50% da vida e vai rolar um teste de sabedoria. O problema que ninguém falou para eles é que a cerveja só dura um mês. Então se ela toma um caneco da cerveja, depois de um mês, o efeito vai ter passado. Não importa se ela toma um caneco ou um barril. Vai durar um mês. Então ela tem que tomar todo mês um caneco daquela cerveja para ela continuar tendo esse efeito de conseguir controlar um pouco esse status de loucura dela. Agora que eles já estão no level mais avançado, eles descobriram essa cerveja, o jogador veio me perguntar se ele podia colocar ela 100% como monge, porque ela já não tinha mais o status da loucura. No momento eu não expliquei pra ele exatamente o que a cerveja fazia, porque as personagens não sabiam, e esse jogador em questão, ele não é muito bom com metajogo. Ele acaba fazendo bastante metajogo, a gente tem que lembrar ele que a personagem não sabe daquilo, pra ele refazer a frase que ele falou, ou pra ele voltar atrás numa jogada, porque não tem como ele ter feito aquilo se a personagem não sabia. Então quando se passar um mês na história, ele vai ter a triste descoberta de que o efeito da cerveja acabou e eles vão precisar de mais cerveja. O problema é que não foi dosado o quanto a Burashi ia tomar. Então, pelo que ele falou na conversa que ele teve com a Burashi tomou toda a garrafa da cerveja. Uma garrafa dá ali para uns 3 canecos. E 2, eles não têm a planta para fazer a cerveja. Sendo assim, eles vão ter que arranjar um jeito de fazer a cerveja, ou eles vão voltar com o efeito de loucura que a Burashi tinha antigamente. Em quarto, a gente tem o Gar. O Cassius tinha 3 seguidores, um feiticeiro elfo da água, um druida drow e um bárbaro não sei a raça. Os 3 morreram defendendo a casa deles no ataque inicial dos dragões, na primeira sessão do 3º arco, e eles não tinham muitos detalhes criados sobre eles para eu trazer. Só o que dá para eu falar é justamente a classe e a raça deles, sendo que a raça do 3º seguidor eu nem tenho como trazer porque ainda não tinha sido definido exatamente. Então, voltando pro seguidor do Gar, ele só tem um, que é o Iliu, é um gnomo mago, e não tem muito o que falar sobre ele, porque ele entrou junto com o Gar, então não tem muita história ainda em relação a ele, não foi criado um background grande sobre ele, até porque eu mesmo falei pros jogadores que eles não precisavam criar um background para os seguidores, porque isso só ia ser necessário se algum personagem principal morresse. Só então os seguidores entrariam no grupo principal e precisaria de uma história para eles. Até lá, não tem por que fazer os jogadores criarem uma segunda história que eles vão ter que pensar em escrever. Eu sei que tem gente que é ruim em escrever história, eu mesmo não sou muito bom nisso. Em alguns momentos a câmera tá muito escura, em outros ela tá muito clara. Vai entender. Então só o que a gente tem do Guilil é exatamente que ele é um mago, gnomo, que gosta de criar pequenos apetrechos. Coisas que normalmente têm mais valor sentimental para a pessoa que criou do que valor de mercado, digamos assim. E por último a gente tem os seguidores do Caleb, que eu não vou trazer muito sobre eles, porque são personagens que apesar de eles estarem juntos, eles não estão juntos. A gente tem o Kyros, que é um guerreiro, Warforged, tanque. Ele é um guerreiro cavaleiro, como eu falei, é a especialização que eu acho que é o melhor tanque que tem. Ele é completamente mudo, então nem adianta os jogadores ficarem pedindo informações pra ele, que ele não tem como passar informações pra eles. E a segunda seguidora do Caleb é a Lyra. Ela é uma Azimar, druida necromante. Ela foi a responsável pela morte da Burashi, a seguidora do Osman, porque quando ela ganhou os poderes de necromante dela, quando eles estavam dentro do forte, ela não sabia controlar, e ela, no momento que ela perdeu a consciência, o corpo dela continuou se mexendo, e ela acabou matando a Burashi. Depois disso, a outra coisa que os jogadores conseguiram saber sobre ela
é que ela tem a vida dela linkada à vida do Caleb. Justamente porque quando o Caleb morreu, na invasão inicial dos dragões, a Lyra entrou em coma permanente. E um dos monges que estava cuidando dela, enquanto ela estava em coma, falou que parecia que tinha um efeito mágico nela, linkando a vida dela à vida de alguém. Quando os jogadores trouxeram o Caleb de volta, quando Uriel falou pro Caleb que a Lyra estava em coma no monastério dentro da Ilha do Sindicato, o Caleb foi até lá, e quando ele encontrou a Lyra, ele até mandou uma mensagem pro Uriel falando que ela estava bem, que ele não tinha achado ela em coma, que ela estava extremamente normal, que aparentemente não tinha acontecido nada com ela e que o Uriel estava trollando o Caleb. Mas é isso pros seguidores. Como eu falei, é uma regra da casa minha, roubada do Colville, obviamente. Eu já expliquei o motivo dela no início. Então, sem mais delongas, tem vídeo no card. Vídeo terça e sexta. Eu falei que o vídeo de hoje ia ser sobre alguma criatura, tipo o vídeo que eu fiz na sexta-feira passada. Mas, surpresa, não foi. Eu percebi que eu fiquei de trazer o vídeo sobre os seguidores, então eu trouxe agora. Eu também fiquei de trazer os vídeos sobre o que aconteceu na campanha até agora, desde a sessão 1 até a sessão 38, se eu não me engano, que a partir da 39 eu comecei a fazer o vídeo. Então, aos poucos, as coisas que eu prometi no passado que ia fazer acabam vindo. Mas é isso, card, horário, inscrição, like. Valeu, falou.